Seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz algumas breves considerações sobre o romance Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, publicado em 2005 pelo jornalista, escritor, roteirista Marçal Aquino. Para falar sobre esse romance, que propiciaria várias possibilidades de abordagem, eu escolhi a questão do trágico no romance, especialmente a concepção de Arthur Schopenhauer, que eu rapidamente vou esboçar aqui. Bom, eu vou dizer eu receberia a partir de agora, porque é um título bem extenso, traz uma história de amor que se situa no campo do desconforto, uma história de amor fracassada entre o Calbi e a Lavínia. Isso não é exatamente um spoiler, porque quando a gente começa a ler o romance, a gente já percebe que as coisas deram errado. Bom, só para retomar um pouco do enredo da história, se você não leu o romance, tem como cenário uma cidade do interior do Pará que vive da mineração e enfrenta fortes e crescentes tensões entre os garimpeiros e a empresa que controla a exploração de minérios no local. O Calbi e a Lavínia são forasteiros. Ele é um fotógrafo paulistano de 40 e poucos anos, solteiro, apreciador de cinema e música clássica, e ele está passando uma temporada nessa cidade a fim de produzir um livro financiado por uma agência francesa. E ele dedica-se também, em meio a isso, a outras atividades. Ele fotografa prostitutas que vivem no garimpo, realiza trabalhos para o delegado, para políticos locais. E a Lavínia, ela tem um pouco mais de 20 anos, ela está morando na cidade por causa do marido, ela é casada com um pastor evangélico que está em uma missão na cidade. A Lavínia, ela tem um passado de violência e privações. Ela sofreu abusos por parte do padrasto, fugiu de casa ainda na adolescência, no interior do Espírito Santo, foi em direção à capital do estado e lá ela se envolveu com drogas e ganhou a vida como prostituta. É em Vitória que ela conheceu o marido, o Hernani, 38 anos mais velho do que ela. Veja, a história de amor entre Lavínia e Calbi é uma história de amor extraconjugal, portanto. O universo retratado em Eu Receberia retoma muito do cenário brasileiro contemporâneo, né? Uma vez que explora questões como violência, miséria, solidão, desamparo, enfim. E isso tanto no que diz respeito no nível coletivo, uma vez que a história traz todo um cenário conturbado de lutas e de miséria, de exploração, quanto numa questão mais personalizada no que diz respeito, por exemplo, à protagonista, né, que é uma mulher que sofreu aí inúmeros tipos de violência e que acaba se submetendo de algum modo ao masculino e enfim, né? Bom, só para deixar claro um pouco mais do estilo do Marçal Aquino, o estilo do Marçal busca retratar com uma certa crueza os conflitos e as tensões que preenchem cada página do romance. Trata-se de um traço, em certo sentido, típico da chamada geração 90 e que os estudiosos da literatura contemporânea têm chamado de hiperrealismo, associado muitas vezes às práticas acadêmicas e profissionais dos seus escritores. O fato de boa parte dos escritores da geração 90 ter cursado jornalismo, trabalhado como jornalistas, parece ter influenciado aí o tipo de escrita e o tipo de percepção que eles têm do mundo, né? E esse é o caso do Marçal Aquino, que antes de ser escritor era jornalista, né? Desse modo, a realidade atual da sociedade brasileira, ela parece de maneira a provocar fortes efeitos de realidade no leitor e ela é frequentemente retratada pelo ponto de vista marginal ou periférico. A conturbada história de amor entre Calbi e Lavínia, ela tem um cenário apocalíptico e é acompanhada por histórias paralelas que vão sendo mencionadas
ao longo da narrativa. Um dos traços desse romance do Marçal Aquino é que ele traz muitos personagens, traz várias situações paralelas. O narrador, ele vive em uma pensão no momento em que ele narra a história. Então essa pensão tem muitas pessoas solitárias, pessoas que trazem bastante histórias do passado melancólicas, de solidão, de tristeza, enfim. E sempre essas histórias são marcadas por uma espécie de fracasso amoroso, né? Então a gente vai percebendo que o amor definitivamente não tem uma história feliz nesse romance do Marçal Aquino, mas por outro lado ele se assemelha a uma espécie de armadilha que sujeita o ser, né, e propicia solidão, frustração, quando não a morte. Né? E se o amor feliz não tem espaço em Eu Receberia, a paz também não. Trata-se de um conjunto, né, que é apresentado e que se mostra potencialmente trágico. E é esse conjunto que me fez retomar algumas reflexões do Schopenhauer, que eu, grossíssimo modo, trago aqui. Bom, para o Schopenhauer, só para a gente lembrar, né, o ser humano é movido pela vontade. Essa é uma ideia que ele vai desenvolver em Um Mundo como Vontade e como Representação. Então, a vontade, ela é uma espécie de motriz metafísica que nos guia. E o viver é marcado por Schopenhauer pelo sofrimento. O próprio fato de existirmos faz do nosso destino algo trágico, pois a existência é sempre embate entre a vontade de vida e o mundo que não corresponde a ela, mas a rebate constantemente. Ou seja, as vontades se excluem e entram em embate o tempo todo. A gente quer coisas que o outro também quer. E isso requer necessariamente uma espécie de competição contínua, né, que faz com que as coisas se excluam e torne tudo muito dramático. O trágico para o Schopenhauer estaria na luta de diferentes manifestações da vontade. E a ação trágica evidenciaria o choque de interesses entre os homens que, lutando entre si, se aniquilam mutuamente. Eis o cenário de Eu Receberia as Piores Notícias, os seus lindos lábios. Lavínia é casada com o pastor Hernani, que é um homem bom, um homem respeitado na cidade. Calbi é um fotógrafo também forasteiro que está apaixonado por Lavínia e que aí padece de algumas situações que fazem com que a população e a própria polícia tenham desconfiança com relação a ele. A Lavínia, por sua vez, é uma mulher dividida entre o sentimento de gratidão que ela tem pelo marido e a paixão que ela tem pelo amante. Né? A situação vivida pelos empregados da empresa e os anseios e os objetivos da empresa entram em conflito todo o tempo, quer dizer, marcam uma situação limite ali entre eles. Em meio a tudo isso, um comerciante é morto e há várias suspeitas sobre o suposto assassino e que acabam inclusive recaindo em Calbi, que tinha emprestado o carro do morto. Enfim, é uma história marcada por impulsos que se contrapõem e se excluem. E eu não posso ir além daqui, pois qualquer detalhe que eu der a mais da obra já vai virar um spoiler. Se gostou, deixa o seu like e dá uma lidinha no livro. Até o nosso próximo encontro.